Fala aí pessoal, tudo certo? Videozinho rápido hoje aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre escalação, né, de Santos e São Paulo, pelo menos prováveis escalações, né, ou melhor dizendo, provável escalação. Vou até passar rapidinho por desfalque do São Paulo ali, né, que a gente sabe que vão ter de jogadores importantes, mas vamos falar rapidamente disso. Passar também pela escalação e um pouquinho do fator Neymar, né? O Neymar está fora, infelizmente teve uma lesão na coxa de grau 2, né? Então pode aí ficar, vai ficar pelo menos um mês fora, mas pode ser até 3 meses, né? Que seriam 12 semanas, de 4 a 12 semanas é o prazo, e aí praticamente perderia a temporada, né? Já hoje é 20 de setembro, então praticamente acabaria o ano sem o Neymar atuar, se chegasse no prazo mais longo também, é bem verdade, né? Mas enfim, vamos falar rapidinho disso. Antes eu peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Se você quiser se tornar membro também, ajuda bastante, mas se não, só o like e a inscrição já vale, tá bom? Bom, vamos lá. A última escalação, pelo menos que eu fui procurando hoje, a apuração e tal, que eu vi, foi a do Wagner Frederico, né? Que o Santos iria a campo com uma provável escalação de Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, e aí já são duas mudanças, né? Porque Igor Vinícius está suspenso, o Mike entraria no lugar dele, e o Zé Ivaldo também, e o Adonis Frias ganharia essa vaga. O Igor pelo terceiro cartão amarelo, e o Zé pela expulsão. O Igor também, né? Até a gente apurou ao vivo na live do trio durante a semana, acho que na terça, quarta-feira, sei lá. Que uma pessoa do Santos nos passou que o Santos ainda tinha meio que assinou com o Igor e fez um acordo com o São Paulo, tal, não poderia jogar esse ano, algo do tipo, contra o São Paulo, né? Claro, então já não estaria à disposição o Igor de qualquer jeito. Aí Luan Pérez e Escobar completando a linha de defensiva, né? E aí no meio uma formação parecida, só que com uma mudança, né? Que seria o João Schmidt como esse cara mais centralizado, o Vitor Hugo pela direita, Zé Rafael pela esquerda, e o armador em vez do Neymar seria o Roleiser. O Neymar infelizmente machucado, o Roleiser volta a estar à disposição depois de uma suspensão também por terceiro cartão amarelo no último jogo, é bom lembrar disso. Na frente, Guilherme e Lautaro Dias. Sobre essa escalação até, né, eu acho que o time vai se posicionar mais ou menos igual no último domingo contra o Galo, no 4-3-1-2. No 4-3-1-2 com esses dois jogadores, sendo o Vitor Hugo e o Zé Rafael, com mais um pouquinho de chegada, né, à frente. Se bem que até o Schmidt no último jogo, mesmo sendo o volante mais preso, né, o primeiro ali, ele também chegou à frente em alguns momentos, né. Mas o Zé e o Vitor Hugo, em teoria, com essa liberdade, e o Roleiser ficando com a responsabilidade dessa armação. Se o Ney cai pelo lado esquerdo, o Roleiser é mais pelo lado direito, né? Já que ele é canhoto, trabalha justamente da direita para dentro, né? Usando o pé esquerdo dele. Mas enfim, acho que é a mesma função, né? Vamos imaginar assim. O Guilherme partindo mais do lado esquerdo, eu acho, um pouquinho. Vamos ver se ele se entende um pouquinho melhor até também, já que, de novo, sem o Ney, que cai mais pelo lado esquerdo, acho que o Guilherme vai ser... Vai jogar um pouquinho mais aberto mesmo. Contra o Galo, em alguns momentos, ele tentou ir por dentro, porque o lado esquerdo ficava já com o Neymar, o Zé chegava, quando o Escobar subia também, enfim. E o Lautaro por ser esse cara de mais mobilidade. Falando dessa escalação rapidinho, eu acho a volta do Roleiser é ótima, é um jogador importantíssimo. Eu sei que tem muita gente que vai falar da questão da estatística, de dar pouca assistência, não faz gol. Não, eu lamento, porque para mim, de verdade, o Roleiser, se não é o principal jogador ofensivo, depois do Neymar, né? É um dos. E até eu tô planejando um vídeo que muita gente fala que ele não contribui defensivamente. Você sabia que ele é o segundo jogador entre os jogadores, todos os jogadores do elenco de meias para frente, né? Tira os volantes e os zagueiros, meias para frente. Você sabia que ele é o segundo que mais desarma e mais intercepta bolas? Eu tô fazendo um vídeo disso aí, eu vou planejar e vou fazer. Se tudo der certo essa semana eu faço. Então, acho que é um jogador de extrema importância. Claro que não significa que não é por isso que não teve jogos ruins, evidentemente teve. Mas acho que de muita importância a gente ter o tipo de jogador que é o Roleiser. É um jogador de mais armação, que tem uma visão de jogo muito interessante, que prioriza também muitas vezes colocar os companheiros em condições de finalizar. Lembrando que também é um dos... tá no top 6, né, eu acho agora, de jogadores com mais chances criadas para os companheiros do Brasileirão. Infelizmente, os companheiros não aproveitam. Na frente, acho que o Lautaro e o Guilherme, não como uma dupla, né, porque, de novo, o Guilherme fica mais pelo lado esquerdo mesmo, mas o Lautaro como esse centroavante móvel, eu acho que é uma característica mais interessante pelo que o Vojvoda pensa. E é isso. Até falar na lateral direita, eu não iria com o Mike. Para mim, o Mike não fez
nenhuma partida que justificasse ainda o contrato longo que ele tem com o Santos. Tudo bem, foram só 6 jogos, né, ainda até agora dele, mas eu sigo muito cético, igual eu fui na contratação dele ainda. Mas enfim, paciência. Eu não acho que vão testar o Sherman ali. Não me parece ser o caso. A não ser, eu acho que o Sherman só vai voltar a jogar se testarem 3 zagueiros. Eu não sei. Bom, falando rapidinho do São Paulo também, antes de eu finalizar falando do Neymar, né? São Paulo não vai ter o Lucas, não vai ter o Escobar, o Oscar, né? Ainda aí os dois pares que já estão em transição. O Oscar chegou até a treinar no campo hoje, mas não vai para o jogo. O Cedric também está fora, então podemos imaginar o São Paulo misto, já que, de novo, enfrenta a LDU no jogo de volta da Libertadores, das quartas de final, na quinta-feira, né? Perdeu lá na altitude por 2-0, é bom lembrar. Então, podemos imaginar o time misto. E para finalizar, o Neymar, que infelizmente está com essa lesão de novo, uma lesão que não é necessariamente a mesma, mas teve parecida, né, contra o Atlético Mineiro, teve no começo do ano também, depois na semifinal lá do Campeonato Paulista. Então, eu acho que é um pouquinho frustrante de novo, Acho que, aí falando, claro, em total desconhecimento do tipo de evolução que ele deveria estar no momento depois do LCA. Né? Não sei se agora já era o momento dele estar engatando uma sequência mais longa e tal. Vale lembrar que ele tinha feito agora 9 jogos, né, em sequência e tal. Não sei se era o momento, mas fica um pouquinho frustrante. Né? É chato pro torcedor de novo ver ele machucado, de novo fora, de novo num clássico, né? O Neymar jogou poucos clássicos esse ano. Ele jogou contra o Corinthians, né? Na primeira fase só. Porque na semi ele não joga. O Palmeiras ainda não teve o jogo no Brasileirão. O São Paulo ele ainda não tinha chegado no Paulista. E no Brasileiro ele estava machucado. Enfim, então... contra o Corinthians também ele estava fora, né? Ele estava fora... Aquele que é 1-0 em Itaquera, que o Zé Ivaldo perde um gol inacreditável. Acho que ele estava fora também, né? Enfim, então... Eu entendo a frustração do torcedor, de verdade. E aí muita gente acaba indo para um lado de, acabou o Neymar, e não tem mais jeito, não sei o quê. Eu acho que eu não vou tão radical nesse sentido, mas é uma coisa que eu já falei aqui, né? Talvez, e eu acho que ele já teve jogos bem ruins, eu falei já, contra o Internacional, para mim ele faz um jogo muito ruim, contra o Cruzeiro, contra o Mirassol também. O Mirassol mais ou menos, mas é um jogo abaixo, enfim. Então, acho que eu não iria tão longe de novo, no sentido de, não, já tá acabado. Não acho isso. Mas eu acho que precisa ser feito talvez alguma coisa diferente, porque a gente sabe que ele estava fazendo alguns fortalecimentos, né, durante a semana e tudo mais, em todas as semanas, né, isso. Mas talvez, não sei, seja questão de dar uma revisada, sabe? A equipe do Santos, o staff dele, ele chegar, não, gente, vamos ver o que a gente está fazendo aqui, olha, está precisando descansar mais, está precisando fortalecer mais aqui, ou treinar menos ali, não sei, estou falando aqui, de novo, de forma leiga, chutando, imaginando cenários. Porque eu não acho que seja tão normal assim, né? A gente tem exemplos de jogadores voltando de LCA que não pegam 3 lesões, 4, né, se contar a do Al-Hilal, musculares seguidas, assim, com sequências de no máximo 10 jogos, né? É triste, infelizmente. O Pedro, por exemplo, voltou de lesão no Flamengo e não teve esse tanto de lesões assim, né? É claro que cada jogador é um jogador, o biotipo do cara influencia, o estilo de jogo do cara influencia, tudo isso, claro. Mas, de novo, eu entendo essa frustração do torcedor que esperava mais, né? Enfim, dentro de campo ainda segue sendo uma coisa meio triste. Então, imagina, vamos supor que, tomara que não, né? Mas que ele fique o ano inteiro, até o final do ano inteiro, os 3 meses para recuperar. A gente vai ter que brigar contra o rebaixamento com um time bem limitado tecnicamente, né? E a gente esperava, claro, a expectativa no começo do ano era ter o Neymar, era brigar lá em cima, não pro título, claro, mas ali entre o 6º e o 10º lugar, né? E a gente passou bem longe disso. Imagina agora sem ele, não sei. Enfim, de novo, pontuo que ele não tá em grande fase, vem fazendo jogos muito ruins. Percebam que eu nem falei o jogo do Vasco, porque pra mim aquele jogo, já repeti aqui várias vezes, todo mundo foi horrível. Mas ele vem de partidas ruins, né? Então, é difícil, é complicado, e eu entendo a revolta do que o torcedor fica, o sentimento de frustração mesmo, né? Mas aí é aguardar. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação.
E qual vai ser a postura do Santos amanhã também? Eu acredito que dá para ganhar, mesmo sem o Neymar. Acredito que um time bem treinado, com uma semana cheia, igual o Vojvoda teve, pode ter uma boa apresentação, igual teve domingo passado. E aí manter a cabeça no lugar, para não acontecer expulsões iguais, igual foi, né, aquela de domingo passado, e ver o que o Santos pode conseguir de pontuação, porque a gente precisa pontuar. O importante é pontuar urgente. Essa rodada o Vitória já perdeu, eu tô gravando, o Palmeiras está empatando com o Fortaleza em casa, até o momento. O Atlético Mineiro perdeu o Botafogo, então assim, precisa vencer. Vamos ver se a gente consegue, né? Tomara que sim. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente tá de volta com o pós-jogo de Santos e São Paulo. Valeu!